31 de outubro foi dia da Reforma Protestante. E nós fizemos ontem 498 anos da Reforma, quando Martinho Lutero colocou nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses, levantando, então, questões a respeito da situação do cristianismo naquela época. Dali eles, o Zwingli e o Calvino, fizeram o que nós conhecemos historicamente como a Reforma Protestante, um avanço muito importante. Uma das coisas que nós herdamos da Reforma é a maneira como nós estamos sentados aqui no culto esta noite. Até então, as naves das igrejas, as igrejas, não tinham cadeiras, não se assentava. A missa, o culto, era curto, rápido e todos participavam em pé. Quando Martinho Lutero começou a trazer as teses, a primeira coisa que ele precisou fazer é ensinar o povo a ler a Bíblia. Mas para ensinar o povo alemão a ler a Bíblia, eles precisavam aprender a ler. E essa é uma das grandes características das igrejas protestantes e dos países protestantes. O povo é instruído. Nos países não protestantes, somente a elite é instruída. E isso é uma questão que nós brasileiros temos, porque nós somos um país dito católico. A elite brasileira é instruída. Essa é uma forma que os católicos fizeram de instruir a elite, o clero e os príncipes, e o povo não. Já com Martinho Lutero, o que eles fizeram, os príncipes alemães apoiaram a reforma, e uma das coisas que ele fez foi botar banco na igreja, ensinar o povo a ler a Bíblia. Para isso, ele teve que fazer toda a estrutura do idioma alemão, para que eles pudessem, então, ser instruídos. E hoje nós estamos sentados aqui, participando do culto, sentados como escolinha, e isso é uma das heranças que recebemos da reforma. E a mais importante, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Isso é uma coisa que nós, igrejas evangélicas protestantes, sempre pregamos. Nós não temos os dogmas que a Igreja Católica tem, mas nós temos esse sola fide, essa expressão de comunicar o Evangelho. Portanto, é bom se fazer o registro para que o irmão não perca a sua identidade como uma igreja evangélica. Se bem que nós, batistas, costumamos dizer não sermos protestantes, mas sim derivados de um ramo anabatista, que era um segmento que já se levantava na época um pouco antes da reforma. E quando a reforma ocorreu, os anabatistas fizeram coro com a reforma e se tornaram também protestantes. Mas os batistas, costumeiramente, costumamos dizer que nós somos pré-reforma. Mas isso é uma questão importante, mas não tão relevante a ponto de não concordarmos com aquilo que aconteceu naquela época. Isto posto, abra sua Bíblia em João, no capítulo 8. Eu sou do tempo do menino que jogava bola de gude. E você também é? Hoje, acabado o culto, o irmão me perguntou: você sabia dar teco com a mão parada? Sabia isso? E aí, começamos a brincar, e ele dizia: Marra, eu sou rei, como é que é? Acompanha e tal. Isso é da época das minhas irmãs, daqueles que jogavam bola de gude. Se você é dessa época e é um crente que tem Bíblia assim, porque os crentes de hoje, os crentes da época da internet, só usam a Bíblia no iPad, no iPhone. Pergunta à sua mãe se ela está com o iPad ou o iPhone dela, tá? A senhora está com a Bíblia, viu? Nesse tempo. Então, quem é crente mesmo, fica de pé e levanta a sua Bíblia bem alto. A Mary foi lá dentro correndo pegar uma Bíblia, Mary? Não. Cadê a sua Bíblia? Está no. Mas todo mundo pode ficar de pé, mesmo que você esteja com o celular. Levante a sua Bíblia bem alto e diga: que bom que nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos.
Isso é resultado da reforma protestante, irmãos. Agora abra lá em João, no capítulo 8. Nós vamos ler os versículos de 1 a 11, texto muito conhecido. Começa assim o verso 1. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ensina na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós, que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão uma mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Amém? Senhor, muito obrigado. Aplica esse texto ao nosso coração, nos ensina. Saímos daqui mais perto de ti do que chegamos, com uma vida diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título da minha mensagem desta noite é: Quando o pecador fica só diante de Deus. Toda vez que eu leio esse texto, eu sou atraído para o momento em que Jesus, em que o verso 9 diz que ficou só Jesus e a mulher ali em pé diante dele. Há um momento em que não podemos correr e ficamos diante do Senhor. Só. O momento em que o pecador fica só diante de Deus. Alguns anos atrás, o primeiro homem que pousou na Lua, ele pousou, desceu da nave, pousou na Lua, e quando ele se viu na Lua, diz a reportagem, que ele reconheceu a grandeza de Deus. E ele estava sozinho ali naquele momento. E ele pousou, botou os pés, e ele viu que ele estava só. E naquele momento, ele viu a grandeza e o Criador. E ele recita o Salmo 8. E no Salmo 8, o salmista diz: Pouco menor do que os anjos o fizesse, e de glória e de honra o coroas. Naquele momento, aquele homem, sozinho no satélite da Terra, ele reconhece a dimensão de Deus, mas ele está só, diante de Deus. Quantas vezes na nossa vida, irmãos, nós nos achamos assim, sós diante de Deus. E nesses momentos que estamos, são momentos de confronto, momentos de análise, momentos de avaliação, momentos de pensarmos por que estou, o que eu faço, o que eu tenho, para onde vou, qual o resultado, como será amanhã, como é que será a minha vida. São momentos de reflexão pessoal. Esse texto que nós lemos parece um texto complicado, e de fato ele é, mas esse texto nos faz pensar no momento em que aquela mulher foi colocada diante de Jesus. E o texto nos faz crer que ela era uma pecadora, ela estava em pecado e tinha sido pega no ato do pecado. E naquele momento, aqueles escribas e fariseus
a levam até diante de Jesus para testar Jesus. O texto diz que eles fizeram para testar Jesus. E se você for ler o capítulo 7 anterior, você vai ver que os escribas e fariseus estavam engendando um plano para prender Jesus. E eles não conseguiram fazer isso. E então eles arranjaram outro plano. E vieram os escribas e os fariseus para prender Jesus. E Jesus se ouve muito bem naquele momento. E ele responde com uma pergunta, ele faz uma indagação, e ele faz com que cada um se avalie. Isso que é interessante. A nossa avaliação, a avaliação pessoal, a nossa avaliação, a avaliação íntima, a avaliação quando nós nos descortinamos diante de nós mesmos, e então a nossa resposta vem objetiva e verdadeira. Foi isso que Jesus fez com aquela multidão. E quando nós olhamos para esse texto, eu vejo algumas coisas que eu quero comentar com os irmãos. A primeira delas está no verso 3 e no verso 4. Volte os seus olhos para lá. O verso 3 e o verso 4 diz assim: então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher, apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Eu entendo aqui, irmãos, que o pecado nos coloca diante de Deus. Por que aquela mulher foi para a frente de Jesus? Por causa do seu pecado, por causa do seu erro, por causa da sua vida, porque ela estava fazendo alguma coisa que não deveria ser feita. Vejam que interessante, os escribas e fariseus. Os fariseus, um segmento do judaísmo, muito fiel à palavra, muito correto no que eles pretendiam fazer. E eles estavam discordando de Jesus e queriam prender Jesus. Os escribas eram os responsáveis pelo guardar as escrituras. Eles copiavam, faziam as cópias, como os maçoretas faziam as cópias. E os escribas eram também conhecidos como os advogados. Ora, o advogado conhece a lei. Toda vez que você tem uma questão e você precisa de advogado, ele vai defender, ele vai fazer as apelações, segundo reza o Código Penal, Civil e assim por diante. O escriba, ele conhece profundamente a lei. Então, todas as vezes que havia uma questão, perguntavam aos escribas: o que diz a lei? E o escriba, então, diria: a lei de Moisés diz assim. E assim eles fizeram com Jesus. A lei de Moisés diz assim. E, de fato, se você for em Levítico, capítulo 20, verso 10, Deuteronômio, capítulo 22, verso 22, você vai ver que a lei de Moisés diz que aquele que fosse apanhado em adultério deveria ser apedrejado. Mas só que neste momento, porque eles estavam querendo testar Jesus, eles falaram meia verdade, se é que a verdade pode ser relativizada, se é que a verdade pode ter meia verdade. Na realidade, Levítico, capítulo 20, verso 10, e Deuteronômio 22, 22, dizem assim, que tanto a mulher quanto o homem, o adúltero que se deitar com outra mulher, ambos, os dois, deverão ser apedrejados. De onde está o homem que eles pegaram com a mulher? Com certeza, fugiu. Pulou a janela, se mandou, ou era um dos que estava ali no meio. Vejam, esse texto mostra como havia um viés, uma tendência de pegar Jesus. Porque Jesus conhecia as Escrituras, Jesus sabia muito bem o que estava ali. Mas nesse momento eles trazem aquela mulher diante de Jesus como se Jesus pudesse julgar. Como se Jesus fosse o juiz, como se Jesus fosse aquele que trouxesse
a suprema verdade, o supremo juiz. Levam-na até Jesus e dizem assim: mestre, Rabone, Rabi, conhecedor da palavra, esta mulher foi pega no ato, em flagrante adultério. Jesus poderia ter começado a argumentar com eles, dizendo: mas cadê então a outra parte? Quem é que está trazendo essa mulher diante de mim? A família que se sente aviltada? A mulher do outro marido? O esposo desta mulher? E aí, meus irmãos, é interessante nós percebemos isso, porque nós estamos vendo aqui Jesus como aquele homem sem erro, sem pecado, sem dolo. Vai um pouquinho à frente na sua Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 20, no verso de número 12. E você vai ver que coisa impressionante quando aqueles homens trazem esta mulher a Jesus. E, de fato, Jesus tem o poder de julgar, Jesus tem o poder de trazer o juízo. Mas, olha o que diz Apocalipse capítulo 20, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. De fato, haverá um tempo em que as pessoas serão postas novamente diante do Senhor. Nesse dia do juízo. Nesse dia em que será proferido o juízo, a sentença. Não será dia de julgamento. O julgamento ocorre aqui, enquanto vivemos. Em João, no capítulo 3, Jesus, quando conversava com Nicodemos, fala exatamente sobre isso. Ele diz que o julgamento é este: os homens amaram mais as trevas do que a luz. É isso que a palavra está ensinando. E neste momento nós vemos que haverá um dia em que as pessoas serão julgadas segundo as suas obras. Agora, vimos lá em Apocalipse que havia vários livros, onde estavam escritas as obras, os feitos, os pecados, os erros, os enganos. Mas também havia um livro, que era o livro da vida. Neste livro da vida estavam escritos os nomes dos salvos, dos justos, dos justificados, daqueles que são comprados pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 2, verso 17, diz que há uma pedra, e nesta pedra está escrito o teu nome, quando você aceita o Senhor. E este nome vai para o livro da vida, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, quando nós lemos o texto de Apocalipse, que diz que há livros, mas há o livro da vida. E o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. E nós não passaremos pelo julgamento, mas nós receberemos o bendito do Pai. Entrai e possuí por herança aquilo que vos está determinado desde a fundação do mundo. Porque o Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Contudo, para aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus, vão ser julgados. Então, quando aqueles fariseus trazem aquela mulher diante do Senhor, é por causa do pecado que a colocou ali. Pecado colocou aquela mulher. Veja, a questão não é, aquela mulher não estava esperneando, dizendo: eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Ela não estava assim, parece que ela estava convicta, ela estava se deixando levar, porque era alguma coisa que tinha acontecido de fato na vida dela. Isso nos representa, irmãos, por vezes nós nos abatemos na vida por causa dos nossos erros desatinos. Consequência. Talvez estejamos hoje vivendo um tipo de vida que não gostaríamos de estar vivendo, mas por causa da consequência do passado. Erros, desatinos, coisas que fizemos que não deveríamos ter feito. Iniquidades, pecados, transgressões que não deveríamos ter feito. Não deveríamos ter feito. Mas fizemos. E hoje, pagamos o preço. Sofremos por conta disso.
Aquela mulher estava ali por causa do seu pecado, por causa do seu erro. Independentemente se os fariseus e os escribas faziam isso com viés, com erro na sua interpretação das palavras, ou faziam isso de propósito para pegar Jesus, independentemente disto, aquela mulher estava ali por causa de si mesma, por causa do seu erro. Nós estamos onde estamos por causa de nós mesmos. Isso nós não podemos excusar, isso nós não podemos negar. Mas quando o nosso nome está escrito no livro da vida, todo o nosso pecado é apagado pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, irmãos, quando eu vejo esse texto, ele me remete ao verso de número 7. Veja, o verso de número 7 diz assim: mas como insistissem, aqueles homens impertinentes ficaram ali, querendo provocar Jesus, ergueu-se Jesus e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Irmãos, eu entendo que o Senhor nos dará condições de obter o perdão. Vejam que coisa interessante. Quando Jesus se ergue, ele não fala aquilo que os fariseus e os escribas queriam ouvir. Jesus não condena aquela mulher, mas ele lhes provoca. Ele diz assim: aqueles que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. Que interessante que aquela mulher estava ali em pé, diante de uma multidão. Isso soa para Jesus como uma sinalização de perdão. O único que poderia tirar as pedras ali era o próprio Senhor Jesus. Só ele tinha esse poder. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. Eu fiquei preocupado se o Pedro, na hora do louvor, iria usar o verso que eu vou usar agora. Ele usou o verso 5, mas eu vou usar o verso 9. Isaías 53, verso 9, nos ensina que Jesus teria as totais condições de atirar a pedra. Diz assim o verso 9: e deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Isaías vai falar mais à frente um pouquinho, dizendo o seguinte: não havia nele dolo algum. O Senhor Jesus não cometera nenhum pecado. Ele era o único, e é o único, que tinha poder de fazer cumprir-se a lei. Mas naquele momento que ele se levanta e fala com aquela mulher, ele está dizendo para ela: olha, eu posso atirar a pedra, mas eu não vou fazer isso. É uma sinalização do perdão do Senhor. É uma sinalização do amor do Senhor. É uma sinalização de que Deus vem ao nosso encontro. Deus veio ao nosso encontro. Hoje pela manhã, eu citei Filipenses, me perdoem os irmãos que na hora eu falei Efésios. É só para ver se vocês estavam prestando atenção, mas alguns estavam, outros não. Quando Jesus deixou o seu lar na glória e veio, e se humilhou semelhante ao homem, foi morte de cruz para nos trazer a salvação. Então, quando nós lemos isto aqui, estamos vendo a caminhada de Deus ao encontro de cada um de nós. Estamos em pé diante dele, só nós e ele. E ele sinaliza com o seu perdão. Ele sinaliza com o sopo que traz a limpeza. Como diz 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda a injustiça, de toda a iniquidade, de todo o pecado. Irmãos, há uma oportunidade que se abre aqui. Há um momento especial que se abre aqui. A vida daquela mulher, que inequivocamente devia estar em franco delito, Jesus abre uma janela de oportunidade. Jesus vira para aquela mulher, falando para os seus acusadores: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. E quando nós continuamos a ler o texto, nós vamos ver que todos foram embora. Ficou só ela e Jesus.
Deus nos dá muitas oportunidades na vida. Precisamos identificá-las e não perder. Nós temos um navegador chamado Amir Klink, um homem muito conhecido. Ele escreveu um livro chamado Fio d'Água, um livro grosso dessa natureza. Nesse livro ele conta uma experiência muito interessante. Quando ele estava indo em direção ao polo, iria passar lá o verão. Ele tinha construído o seu barco, projeto longo, difícil, fizeram o barco, e ele estava indo em direção ao polo. Mas ele precisava ser treinado, porque lá seriam 6 meses sem noite. Dias, só dias. E ele precisaria de dormir, mas ele teria que aprender a dormir por pouco tempo, várias vezes durante o dia, porque não haveria noite. Então ele programou o seu relógio para que o relógio biológico pudesse ser adestrado para o longo período que ele passaria no polo. E um dia em que ele se preparava, e o barco, é uma viagem solitária, estava no seu curso, no seu cruzeiro, ele se preparava para dormir. E então ele recebeu um aviso pelo rádio das pessoas que ficavam monitorando ele, dizendo o seguinte: não durma, mude o seu planejamento. Vai haver um fenômeno da natureza nesses próximos momentos que você deve ficar atento para fotografar, conhecer. E diz ele no seu texto que, enquanto ele continuava a viagem, de repente, ele começou a ouvir barulhos. E ele identificou esse barulho como aquele do chinês fritando pastel. Ele disse: será que tem algum chinês fritando pastel por aqui? Porque o barulho que estava acontecendo era... E ele, então, começou a observar, e ele começou a ver que caíam das montanhas de neve flocos na água, e pela queda daqueles flocos na água, aquilo dava um efeito tremendo. E ele disse que depois daquela oportunidade, no ano que ele ficou ali, nunca mais aquele aspecto da natureza aconteceu novamente. Foi uma oportunidade que se abriu na vida dele. Por que eu estou dizendo isso? Irmãos, há uma questão de singularidade, há uma questão de oportunidade. Quando aquela mulher chegou diante de Jesus, foi uma oportunidade de Deus na vida dela. Pensava que era o inimigo que estava trazendo, que era o inferno que estava trazendo ela para diante do Senhor, mas foi o encontro dela com Deus. Sabe, é uma oportunidade de Deus na sua vida, que você para o curso da sua existência, você vem à igreja e Deus fala com você, e acontece alguma coisa que não mais vai se repetir. Esta oportunidade que você está vivendo hoje, ela é única na sua vida, como foi para Amir Klink, aquele efeito da natureza. Estar aqui, ouvindo essa palavra hoje, é uma oportunidade única de Deus na sua vida, como foi para aquela mulher estar na presença do Senhor. Portanto, abre o seu coração, permita que Deus fale a sua vida e que você saia aqui mudado, como aquela mulher mudou. Veja, o verso de número 11 fecha esse diálogo entre Jesus e aquela mulher. Vamos ler um pouquinho antes, no verso 10, diz assim: então, erguendo-se Jesus e não vendo ninguém, somente a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Que coisa tremenda, meus irmãos. Aquela mulher recebeu de Jesus a sua vida de volta. Aquela mulher recebeu de Jesus a sua vida de volta. Você pode perceber que coisa tremenda é esta. Uma mulher que estava condenada à morte por causa da lei de Moisés, traz-a diante de Deus, e Deus não a condena.
Isso é uma oportunidade tremenda, irmãos. Agora, da parte daquela mulher, da parte do pecador, ele assume um compromisso com Deus. Isso que é mais espetacular. Jesus disse para ela, vai e... Qual é o compromisso que aquela mulher estava assumindo, irmãos? Qual era? Esse é um compromisso que não podemos esquecer. O Senhor quer nos abençoar, Ele quer nos perdoar, mas Ele quer que nós não pequemos mais. Nós costumamos cantar um canto que diz, cai aqui, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Essa é a canção de animação de congregação. Mas na realidade ela está errada. Eu não tenho que cair aqui, cair acolá. Eu tenho que procurar viver uma vida que alegre o coração de Deus. A minha vida não pode ser um crente serrote, cheio de altos e baixos. Como é que você está hoje? Hoje estou mal, puxa. Mas ontem eu estava melhor. Cara, nós temos que entender que Jesus está dando uma oportunidade. Nós caminhamos, nós erramos, chegamos sós diante do Senhor. Ele tem uma conversa conosco. Ele nos perdoa, Ele nos salva, Ele nos cura, nos transforma. E Ele diz assim, agora, vai. Você está pronto, pode ir. Pode voltar, volta para onde você estava. Volta lá para a sua casa, volta lá para os seus. Agora uma coisa, não peques mais. Não peques mais, não peques mais. Não peques mais. Cadê o resto da história da mulher? Você tem o verso 11b aí? 11c, 11h, 11j. Antes de chegar no 12, a história da mulher parou aí. Parou no momento do encontro com Deus. Parou no momento de transformação. Parou no momento de perdão. Ela ganhou uma nova chance. Ela ganhou uma nova oportunidade. Ela ganhou uma nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, os pecados já passaram. Eis que tudo se faz novo. Que grande oportunidade Deus nos dá. Que grande chance o Senhor nos dá. Como o Senhor quer tratar conosco. Como Ele quer tratar comigo. Como Ele quer tratar com você. Como Ele quer te dar uma segunda oportunidade. Como Ele quer transformar a sua vida. Um compromisso de não pecar mais. Se você estivesse diante do Senhor, seria trazido por quê? Que tipo de pecado? Roubo, adultério, corrupção. Que tipo? O que te levaria diante do Senhor? Não importa. Se nós estivermos tratando com Jesus, o mesmo olhar que Ele teve para aquela mulher, Ele terá conosco. A mesma palavra de bênção, Ele terá conosco. E nós vamos sair da história dele, da vida dele, da presença dele, com a nossa vida transformada, com a nossa vida de volta, com uma oportunidade de escrever certo, fazer certo, caminhar corretamente. Que Deus nos abençoe. Amém? Que nós possamos caminhar assim, viver assim. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Um novo tempo Deus tem. Nós vamos cantar um cântico. Depois de cantarmos esse cântico, um novo tempo Deus tem para nós, quero orar com você. Orar por sua vida.
para que Deus possa ministrar ao nosso coração. Nós vivemos cercados por pessoas que querem nos colocar de forma acusatória diante do Senhor. Mas o Senhor quer limpar, quer nos abençoar, quer nos salvar, quer nos transformar. Vamos cantar esse cântico. Tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Quero que você recline a sua fronte agora. Vamos orar, vamos pensar na nossa vida. O tema da mensagem foi quando o pecador fica só diante de Deus. Quando ficamos só diante de Deus. Nós e Ele e nós. Você está diante de Deus agora. Fale com Ele. E se você chegou nesta casa hoje com peso, se sentindo longe de Deus, culpado, perdido, sem salvação, ore aí no seu lugar e diga para o Senhor: Pai, nesta noite eu me apresento diante de Ti. Te peço perdão pelo meu pecado. Reconheço Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu abro o meu coração para recebê-lo. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, para que quando Tu vieres buscar os seus, eu possa estar no meio deles. Você faz esta oração esta noite pela primeira vez. Onde você está? Levante uma de suas mãos, dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Deus abençoe. É mais alguém? Levante bem alto a sua mão, dizendo, lá na galeria, levante a mão, dizendo: eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor, meu Salvador. Há alguém? Levante bem alto. Deus abençoe. Pode abaixar. Mais alguém? Levante. Talvez você já seja um homem ou uma mulher de Deus, mas você também precisa consagrar mais a sua vida, buscar mais o Senhor, estar mais perto dEle, deixar de lado as coisas que precisam ser deixadas, caminhar mais em busca do Senhor. Quero orar por você também, pedir que o Senhor abençoe, que o Senhor livre, que o Senhor fortaleça a sua vida. Aquela mulher saiu da presença do Senhor restaurada. Nós precisamos
estar restaurados pelo Senhor. A nossa vida precisa estar restaurada, totalmente transformada, limpa diante do Senhor. Nós vamos cantar novamente essa canção. Eu vou pedir que aquele que levantou a mão venha aqui à frente, venha acompanhado, não venha sozinho. Vou pedir que você que quer que oremos pela sua vida, pelos momentos que você está passando, que você também venha à frente, você saia do seu lugar. Ah, pastor, eu preciso tanto que orem por mim. Tenho enfrentado tantas lutas, tantas dificuldades. Uma nova história Deus tem pra mim. Isso. Deus tem uma nova história para você. Um novo tempo, Ele tem um novo Deus tempo. tem Não pra mais amarre. mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sabe, irmãos, é interessante que essa canção diz: um novo tempo Deus tem para nós. Uma nova história, um novo tempo. Quantas pessoas caminhavam, Deus colocou no meu coração que essa atitude é uma atitude de desatar. Desatar. É como se alguma coisa estivesse amarrando, prendendo. E aí, com a sua atitude diante de Deus, você está desatando. Entende? A concordância nisso, é verdade isso? Algumas pessoas precisam desatar. Talvez na vida pessoal, na vida profissional, lá naquilo que você anda fazendo, precisa haver um rompimento. A palavra melhor é rompimento. Romper com situações, romper com atitudes, romper. Deus está falando isso. Talvez você precise ter um novo tempo na vida, não é verdade? Mas para isso você precisa romper. Eu quero orar por você. Você que está precisando de romper, de um novo tempo. Se ainda não está aqui na frente, se ainda não veio, vem então para eu orar por você. Aqueles que precisam romper. Romper. Pastor, eu preciso romper com algumas coisas. Algumas coisas estão me prendendo, estão me segurando. Eu preciso romper. É tempo de romper. Irmãos, aquela mulher quando voltou, Jesus disse para ela: rompa, vai, não peques mais. Ela teve que romper com aquele adúltero com quem ela estava adulterando. Nós não podemos sair da presença de Deus e voltar lá para o lixo novamente, voltar para o mundo novamente. Temos que romper. Vai e não peques mais. Vir à frente, estar diante do Senhor, receber uma palavra do Senhor é bênção maior. Mas no momento que ela foi embora, ela assumiu um compromisso. A nossa vida, meus irmãos, é uma vida de compromisso diário com Deus. Para termos o nosso nome escrito, para termos uma vida, nós precisamos romper e nos compromissar com o Senhor. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Coloque a sua mão assim. Coloque a sua mão assim. Olhe para ela. Olhe para a sua mão. E se você pudesse colocar na sua mão, nas palmas da sua mão, das suas mãos, o que te coloca diante do Senhor, aquilo que te trouxe à frente. Senhor, foi isso que me trouxe à frente. O Senhor vai pegar isto e vai dizer:
eu tomo de você. Eu paguei por isso na cruz do Calvário. Não pertence mais a você. Rompa com isso e busque viver uma vida que glorifique o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, olha as mãos das pessoas. Envia os teus anjos agora, Senhor. Anjos de poder, de graça, de misericórdia. Senhor, que o teu anjo a passar aqui no meio do teu povo, dos teus filhos, daqueles que foram comprados com o sangue precioso do Cordeiro, possam sentir agora o toque suave e doce dos anjos do Senhor, ministradores a nosso respeito, a teu respeito, meu irmão, a teu respeito, minha irmã. Ele está passando agora, está tocando em tua vida, está dizendo: é um novo tempo. Desata, Senhor, desata, Senhor, desata, Senhor. Senhor, começa a liberar, Pai. Começa a liberar. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Libera aqui, Pai. Vai desatando, Senhor. Vai rompendo, Senhor. Vai enchendo, vai, Senhor, trazendo algo novo. Curando, restaurando relacionamentos, Senhor. Aquilo que precisa ser restaurado nesta noite, Pai. Compromissos sérios contigo, Senhor. Agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olhe para sua mão, meu irmão. Veja o que Deus colocou no meio na sua mão. Olhe para sua mão, meu irmão. Veja o que o Senhor colocou na sua mão. A sua mão é sua mão. Ela vai com você. Segure e vá. Segura e vai. É algo de Deus para você hoje. Não desperdice. É isso que o Senhor tem dado a você. Senhor, nós oramos por esses irmãos, que não percam o que está sendo ministrado, não percam aquilo que está sendo distribuído, que os anjos do Senhor estão distribuindo neste momento. Oramos pelos pedidos de oração, oramos pelas metas nobres, oramos pela vida de cada um, dos rapazes, das moças, dos homens e das mulheres. Perdoa os pecados, perdoa aquilo que entristece o teu coração, mas que eles saiam daqui, Senhor, sabendo que Tu és o Deus que nos perdoa, que nos dá uma nova oportunidade e que diz para nós: vai, eu estou contigo, não peques mais. Deus abençoe o Senhor com Tua graça, Teu amor, Tua compaixão, Tua misericórdia, Tua consolação. Leva-nos em paz, debaixo, Senhor, das Tuas asas. Tenhamos uma semana de vitória, tenhamos uma semana de testemunho, de bênçãos, e possamos glorificar o Teu nome por onde nós andarmos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Oh, aleluia. Cante com fé. Um novo tempo. Diga com fé. Uma nova história Deus tem. Declare: Deus tem para mim um novo tempo. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de Sua boca, te abençoarei. Graça e paz, querido. Deus te abençoe. Vai em paz. O Senhor é contigo. Um novo tempo. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de Sua boca, te abençoarei.
sua glória. Foi por amor. E o seu sangue derramou. Que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, 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 Galil